A frase mais triste da filosofia provavelmente seria: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Na perspectiva de Schopenhauer, a vida é um constante sofrimento, pois ou estamos desejando algo, ou estamos entediados porque conquistamos o que desejávamos. Nós desejamos aquilo que nos falta ou ainda não temos, e esse desejo constante nos traz sofrimento. Quando possuímos o que desejamos, ficamos entediados, porque o que nos move são os desejos e não a conquista em si. Dessa forma, Schopenhauer afirma que a vida se materializa numa espécie de pêndulo, onde de um lado está o sofrimento e do outro está o tédio. Sofrimento por querer aquilo que não temos e tédio por conquistar aquilo que tanto queremos, tornando a existência um eterno vazio.